Olá pessoal, tudo bem? Sou Eduardo Nomura, design de experiências e eu vou trazer aqui algumas dicas para a apresentação de pitch. Seja muito bem-vindo, nossos Zelovers, ao evento do Hackathon de 2025. Para a gente começar, eu queria falar para vocês, tão importante quanto a questão de usar IA para criar o avatar, é a utilização do IA na nossa trilha de desenvolvimento, né? Então, a fase de mapeamento da realidade, identificação do problema, declaração do problema e até a parte de prototipação, como vocês podem utilizar também a IA para dentro desse contexto. Pessoal, vamos trabalhar agora os critérios de avaliação. Importante estabelecer dentro da construção da narrativa e da explicação, observar esses elementos. A gente está falando de inovação e criatividade dentro da solução, 20%. A aplicabilidade desse estudo de problema dentro da Zelo, 10%. Impacto nos resultados, extremamente estratégico, 10%. A experiência do usuário, 10%. A integração com dados e o propósito, 10%. O uso de IA no processo de desenvolvimento, 15%. Esse é um ponto que eu chamo bastante atenção, ficou muito ressaltado na fala do vídeo que eu assisti, que é não só criar um avatar com inteligência e recursos de IA, mas é utilizar a IA na jornada de desenvolvimento da engenharia de software. Eu estou fazendo uma persona, eu consigo fazer uma proto-persona utilizando a IA e depois, por exemplo, um mapa de empatia para verificar o que essa proto-persona sente, pensa, fala, ouve. Eu posso pegar uma situação de um código e fazer uma engenharia reversa para colocar em um português estruturado as regras de negócio para entregar como uma documentação. Então, ou seja, o uso da IA na esteira de DX, que é a experiência do desenvolvedor, ela é muito importante e vai ser observada, 15%. Abrangência da solução, 5%, e criatividade na qualidade da apresentação. Então fica aqui essa referência para que, é como um checklist, verifiquem se dentro da apresentação e da solução, como vocês estão se reportando com esses critérios, porque eles têm pesos diferentes, tá bom? E aqui alguma dica, como vocês vão ter um espaço de 10 minutos, que é um tempo considerável, eu fiz aqui uma proposta de estruturação em blocos de 1 minuto para abertura e contexto, 4 minutos para solução e demonstração. Então a ideia é que vocês demonstrem também a funcionalidade e o avatar em ação. Indicadores e benefícios, 2 minutos, mercado e a viabilidade, 1 minuto e meio, e falar sobre o time e o call to action, o encerramento, 1 minuto e 30. A ideia é que vocês ensaiem em 9 minutos e 30 para caber em 10 minutos, tá? Fica a dica aí para vocês. Bom, o primeiro elemento que a gente chama dentro dessa estruturação das dicas do pitch é a abertura, fazer uma abertura de impacto. Qual que é o objetivo? Cativar e despertar o propósito de quem está ali assistindo, principalmente da banca dos jurados. É recomendável que você conheça um pouco o perfil de cada participante da banca, até para identificar em relação à sua solução, ao que você estudou, o que você desenvolveu, qual é o principal jurado na qual vocês têm que vender essa experiência. Então, aí é bem olho no olho, tá? E vocês entrarem dentro do processo, mas conhecendo também um pouco do perfil da banca. E aí, a gente vai falar sobre esse despertar interesse, a variação da voz, ritmo e ênfase. Por exemplo, Nomura gosta de fazer design thinking. 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 Então, cada frase tem um início, meio e fim. E é importante, quando você construir toda a sua história narrativa, em cada frase identificar onde você deseja dar maior ênfase. Então, uma dica bem bacana aí.
A questão de mostrar identidade visual, então se você tiver já uma logo, ele fica na abertura, na capa que a gente diz, já para chamar a atenção. Conecte-se com o público e seu motivo, comece com o impacto humano da sua ideia. Então, a gente sempre fala, tem um vídeo bem bacana, eu posso compartilhar com vocês, que é o Círculo de Ouro, Golden Circle, do Simon Sinek, que mostra duas formas diferentes de você fazer a abordagem, que é de fora para dentro. Então, por exemplo, quero vender equipamentos. Esses equipamentos tem uma performance maravilhosa, usa processador YZ e o preço está muito bom. Isso é um dos modelos. O outro é de dentro para fora, onde você vai primeiro gerar um impacto dentro das pessoas. Então, por exemplo, falar da Apple. O nosso objetivo principal não é vender equipamentos, mas é mudar o status quo. A gente quer oferecer, criar uma experiência diferenciada para você. E aí, você está preparado? São abordagens diferentes. Eu recomendaria a gente tentar sempre pelo impacto humano, do sentimento, das emoções primeiro, para depois trazer para a racionalidade. E transicione sempre do eu para nós. Vamos fazer, uma necessidade coletiva, então, bem bacana aqui. E o que a gente deve evitar? Iniciar com boa tarde, meu nome é, né? Ler slide, então, se possível, é só ter imagens e aí, chamadas de atenção, poucos bullets também, que a imagem fala mais que mil palavras. Muito excesso de logo, títulos muito longos, então evitar que ele fique lendo o slide e o slide concorra com você. E apresentar sem emoção ou variação. Então, traga emoção, né? Faça o movimento de palco, converse com o seu corpo também. Vou dar um exemplo aqui de algumas frases ou falas que vocês podem trabalhar. Então, por exemplo, no Human AI, acreditamos que inteligência não é só cálculo, é empatia. A Human AI nasce para ensinar as máquinas e compreender o que torna as pessoas humanas. Então, uma chamada interessante para essa primeira parte da abertura é para despertar o impacto. Agente Z, transformamos a leitura fria de editais em oportunidades reais. O Agente Z existe para desenvolver tempo e clareza quem decide com propósito. E Lídia, enquanto todos olham para as IAs, nós olhamos para quem a sustenta. A Lídia é o cérebro silencioso que conecta a orquestra e viabiliza. Eu vou passar um slide aqui com um exemplo que vai trabalhar capa, tom e voz, apresentação, o propósito e aquela frase que a gente chama de pitch de alto nível, né? É uma frase que vai despertar a curiosidade dos participantes. Muito prazer, meu nome é você. Eu sou o CEO da Aula Mágica, uma escola que se utiliza de jogos e animações para deixar as aulas mais intuitivas e didáticas. Então percebam, né? Capa, tom e voz, a frase de efeito, então são elementos importantes nessa. Muito prazer, meu nome. Da mesma forma que a gente fala sobre soluções, tendências, eu sempre falo que mais importante que uma boa solução é você diagnosticar e contextualizar bem o problema. Então, aqui, essa etapa é para você mostrar a dor, como é que você pesquisou, mas com empatia e autoridade. Mostra sempre quem é que sofre o problema, né? O que isso custa. Se possível, demonstre pesquisa, números que você possa ter identificado. O problema, eu sempre falo que precisa ser quantificado. Você tem que sair do pressuposto e do subentendido, porque normalmente quando você tem essas duas situações, você vai gerar mal entendido e ir para fatos mesmo que você possa validar, né? Pode trazer grandes números, dados que provoquem reação emocional. Você pode começar com uma história, uma pergunta poderosa. Quem nunca perdeu horas tentando fazer tal coisa, né? E construa com empatia antes de apresentar a solução. Vou mostrar alguns vídeos aqui que trazem um pouco desses elementos para vocês acompanhar. Esse aqui é um exemplo de storytelling com big numbers, tá? Uma composição. Eu sou André Brandão, sou CEO do Me Ajuda Limpeza
Vou contar rapidamente por que eu comecei a vender faxina. Eu trabalhei 10 anos como consultor de empresas na área de controles internos, processos, contabilidade regulatória, enfim, finanças corporativas. E eu decidi, quando eu precisei de uma diarista, e de fato depender de boca a boca e depender de sacar dinheiro, enfim, era muito ruim. Pesquisei os players que tinham, vi que só tinham 2 players no Brasil, de fato, em escala, e comecei a me empolgar com a ideia. Falei, bom, tem uma oportunidade de negócio aí. Legal, né? Então, essa questão de combinar o storytelling, se colocar dentro do contexto, isso cria uma aproximação muito significativa com o público. Então, é um modelo de como você começar a contextualizar. Vou trazer agora um exemplo de big numbers, né? De você começar com grandes números. E sempre que você colocar qualquer tipo de informação, não esqueçam de colocar a fonte. A fonte é muito importante. Eu falo, 27 milhões de alunos do ensino fundamental e do ensino médio terão acesso ao Brasil menos inovador no futuro. Vocês sabem por quê? Que eles não têm acesso a laboratórios. Cerca de 200 mil escolas no Brasil, privadas e públicas, não têm acesso. Mas o que significa isso? Bom, a cada 3 alunos, só um que tem acesso. Então, vocês percebem, ele traz grandes números, isso desperta em certa medida a curiosidade para saber o que ele vai falar depois, que é da solução. Então, Big Numbers também é uma técnica bem interessante de abordagem. E a última aqui que eu queria trazer para vocês é contar histórias ou fazer perguntas. Então, essa técnica também, dentro do contexto do qual vocês estão convivendo, identificar as perguntas de que o que a solução tenta resolver, vai buscar resolver e checar se as pessoas já passaram por esse tipo de problema. É bem legal também. Vou mostrar aqui. Eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Por exemplo, quantos de vocês sabem hoje como vale o negócio de vocês? Quantos de vocês sabem, por exemplo, hoje, como é que se faz uma valuation ou já tentaram fazer uma valuation sozinho? Uma avaliação do seu valor do seu negócio. Quais de vocês sabem quanto custa isso para um especialista? Muitos devem saber que é muito caro fazer isso para um especialista. Imagina como você está também isso. Beleza? Então, essa questão de perguntas bem interessante. Você percebe tom e voz, movimentação no palco. Então, é um conjunto, né? Não é só a fala, mas essa composição de elementos para despertar curiosidade. O que vocês devem evitar? Falar de problemas genéricos, ou seja, não posicionar a partir da persona que vocês estudaram, ser específico, né? Ser generalista, isso desperta. Dizer falta inovação sem dados, então muito cuidado, tá? Usar jargões técnicos no início, ou seja, tira o tecniquez e traz essa linguagem para uma semântica, para uma fala, das palavras mais do cotidiano, tá? E evita criar distância emocional. É importante você estabelecer essa relação emocional com o público nessa parte de contexto e problema. Bom, quando a gente vai falar de, agora, o terceiro elemento, solução e proposta de valor, aqui a gente vai dedicar mais tempo, porque problema, ele é importante, realmente, na parte de pesquisa, ele é o que vai consumir mais tempo na hora do desenvolvimento, mas na hora do pitch, você tem que falar de solução, porque problema o pessoal de certa medida já conhece ou já viveu. Então, a solução é vamos lá, o ápice do processo. E o objetivo é mostrar o valor humano e técnico da solução. O que eu recomendo, eu dou dica? Explique o benefício, não o funcionamento. Então, foque muito mais nos valores que ele entrega. Usa a lógica dor, insight e transformação. É como se fosse entrada, processamento e saída, né? Olha a dor que você teve, o insight que você teve e a transformação daquela dor em uma nova experiência. Mostra como a solução altera o comportamento. Por quê, gente? Quando a gente fala de inovação, né, tudo começa na imaginação. Então, normalmente você imagina, então logo você pode
trazer essa imaginação e é desenvolvido na etapa criança para criatividade. Quando a gente fala de criatividade, é você pegar essa imaginação, as experiências que você imaginou e trazer para problemas reais. E aí você desenvolve uma experiência para aquele problema que você tem. E quando eu inovo, é que essa experiência que eu tô oferecendo para a pessoa, ela consegue, em certa medida, ou totalmente, mudar comportamento. Então, quando falo inovação, para mim não é tecnologia. Tecnologia é só um meio, mas é a capacidade de eu trazer uma experiência para que a pessoa desconstrua um modelo mental que ela já tinha instalado, com crenças, valores, ela substitua por esse novo protocolo e interiorize. Então, é muito profundo quando a gente fala de mudanças, alterar comportamento, porque você está influenciando numa mudança de valores e crenças. Então, para mim, inovação, ela tem muito mais a ver com alteração de comportamento e trazer essa nova experiência para os valores e crenças do que propriamente tecnologia, tá? E apresente a ideia em uma frase memorável. Então, demonstre domínio sem tecnicismo, tá? O que a gente deve evitar, né? Repetir, nossa solução seja mais focado no benefício. Encher slides com print de tela, isso é muito ruim. Focar apenas na eficiência, né? Mostre o impacto humano, mostre a capacidade daquela solução estar alterando o valor e mudando o comportamento. Então, essa é a principal dica que eu deixo para vocês. Algumas falas que vocês podem trazer. Por exemplo, o Morpheus. O Codex Morpheus audita códigos automaticamente, mas o que ele realmente faz é ensinar o desenvolvedor a escrever com ética e propósito. Você vê que essa frase ela remete para a questão mais humana do que técnica. O Supras é o elo entre a mente humana e a IA, traduz emoções em parâmetros e envolve as máquinas num olhar mais sensível. Olha a gente trazendo a questão humanidade. A gente Z, transformamos a dor da burocracia em estratégias. Nossa IA lê, interpreta e sugere oportunidades com precisão em segundos, tá? Então, tenham bastante atenção nessa questão de dar foco na solução, mas tão importante é a proposta de valor que está sendo entregue. Vou mostrar um vídeo aqui que tem um exemplo para vocês. Então, nós criamos essa solução, que é uma plataforma que conecta quem precisa de limpeza às melhores profissionais, tanto corporativo quanto mercado doméstico também. E a gente funciona basicamente num aplicativo móvel, onde o cliente instala, solicita o dia, a duração, escolhe a profissional e ao final paga com cartão de crédito. Tudo bem simples e seguro. Um exemplo bem bacana, falou da dor, falou do fluxo, deu foco no benefício. Então, nós criamos... Vocês vão ter espaço aqui para provar o funcionamento, que é a experiência da prática, né? Então, aí é onde vocês vão provar que a solução funciona. O que eu recomendo fazer? Como a experiência anterior, ou mostre o fluxo visual, né, entrada, processamento e resultado, simule uma jornada real de uso, narre a demonstração, veja o que acontece. Eu recomendo que vocês até façam um vídeo, né, e possam narrar em cima do vídeo, até por conta de estabilidade de internet, ou a gente fala de Lady Murphy, né? Pode acontecer, vai acontecer, enfim. Então, se garantam nessa parte da prova de funcionamento para que vocês tenham uma experiência por conta do tempo. Não dá para improvisar, do tipo acessar o site ou se logar no sistema, muito cuidado. Então, o que vocês devem evitar? Mostra o código cru, não é para você ler código, é para você demonstrar a funcionalidade e o benefício. Deixar o vídeo sem contexto, então se você gravar e não tiver um storytelling para narrar também vai dar ruim. E fazer uma demo parecer improvisada. Então, assim, tente ser o mais profissional e real possível dentro da demonstração. E alguns exemplos de fala de fechamento, né, desse momento da prova. Com simples upload, o ZWiki interpreta repositórios e cria um mapa de conhecimento em segundo. Então, se você está falando, ele tem que ter
feito essa experiência, tá? Por exemplo, a Lídia. Lídia, ali o orquestra dos agentes como uma sinfonia digital cadeada no momento certo. Então, demonstre esse fluxo acontecendo. E uma AI. Aqui a IA detecta o tom emocional e responde com empatia real, tá? Então, aproveitem muito esse tempo e, por segurança, gravem um vídeo e vocês fazem a narrativa. Então, acho que está super jóia dentro desse contexto, tá? Um outro ponto que é muito importante dentro da estratégia é você falar do mercado, ver como que ele está se comportando, quem que são os benefícios, os indicadores. Então, dentro da prova de conceito, é importante que vocês tenham, não só na prova de conceito, mas na parte de imersão e mapeamento de realidade, vocês tenham olhado para isso, para essa questão do mercado, e nas provas de conceito, vocês tenham detectado e auferido, né, buscado esses indicadores para demonstrar o valor da sua solução. Então, recomendo que, se vocês não fizeram o teste de campo ainda, façam os testes para colocar essas evidências. Então, mostrar um impacto que é mensurado e a credibilidade. O que eu recomendo e dou dica para você fazer? Durante os protótipos, os testes que vocês fizeram, mostre um diagnóstico do antes e do depois, né? Então, a gente chama de as is, no estado atual, e to be, depois que foi aplicada a mudança. Mostre resultados concretos, tempo, custo, precisão, impacto dos benefícios, destaque indicadores estratégicos e, se possível, use dashboards e gráficos simples, tá? O que eu recomendo fazer? Métricas sem contextos, tá? Superlativos diretos, é muito bom, faz demais, então evite esses adjetivos. E indicadores apenas técnicos, ele tem que mostrar, demonstrar e comprovar a mudança de comportamento e o valor percebido, tá? Alguns exemplos de falas aqui que podem acontecer. Redução de custo 70%. Antes de 4 horas para entender o edital, agora temos 4 minutos, reduzimos o custo em 70%. A Lídia, redução de falhas em 40%. Com a Lídia, reduzimos falhas em 40% e aumentamos a agilidade em 30%. O Z-Week, menos redundância de 60%. Aceleramos a integração dos nossos colaboradores e reduzimos a redundância de dados em 60%. Então, mostre números, mostre os indicadores, evidencie os benefícios que vocês têm a partir do que vocês criaram. Vou mostrar aqui um vídeo. E qual o tamanho desse mercado? Basicamente, em 2016, movimentou 40 bilhões de reais somente de aristas. Falando do mercado total de 109, incluindo produtos de limpeza e serviços terceirizados, mais de um terço somente de aristas e basicamente informal. Tá? Então você vê big numbers, fonte, tá? Então isso é muito importante para gerar impacto dentro da apresentação. E qual o tamanho? Quando você analisa um produto, é importante, como eu falei, olhar o mercado e olhar agora a concorrência e a capacidade de escalar o seu produto. Então, mostra a viabilidade e potencial de crescimento. O que vocês devem estar atentos? Defina esse segmento alvo que vocês vão estar trabalhando, analise a concorrência, destaque os diferenciais, apresente esses planos de tração e de expansão, tá? E o que vocês devem evitar, né? Afirmar que não tem concorrentes, tá? Quem olha para o seu produto e não enxerga concorrentes, provavelmente o concorrente está fazendo outra coisa e você está patinando, né? Talvez numa dor ou numa proposta que está equivocada. Então, se tem concorrente, isso é muito bom, gente. Então, olhem para isso como uma experiência. Mencionar crescimento exponencial sem plano, isso é perigosíssimo. E ignorar essas barreiras que a gente tem de entrada. Então, assim, olha as agendas ocultas, tentem desarmar elas, tentem entender. Então, bastante cuidado. Alguns exemplos de fala que vocês podem ter. O agente Z, outros leem, nós interpretamos informação versus inteligência. O Sopranos, outros automatizam, mas o Sopranos conecta pessoas e máquinas. E o Morpheus, outros auditam e nós ensinamos com propósito e ética, tá? Vamos dar uma olhada nessa experiência aqui. Não, pode ficar tranquilo.
E, como eu disse, tem alguns players, mas de fato nós procuramos nos diferenciar de todos eles. Então, nós temos favoritos, nós permitimos escolher profissionais, nós temos receita de antecipação, possuímos assinatura e temos treinamento online, que de fato ajudou muito a gente conseguir fazer a escala do negócio. Legal. E para fechar, pessoal, vamos falar sobre o time e importante vocês trabalharem o que chama de complementariedade. As pessoas, né, que estão ali, os seus diferentes habilidades, suas diferentes skills, habilidades, competências e como elas se compõem. Então, apresente o time com sinergia e credibilidade. O que você deve fazer? Mostre a diversidade de papéis e a força dessa interdisciplinaridade de vocês. Conecte as trajetórias pessoais ao propósito, use fotos com nomes e funções estratégicas, poucos dados técnicos, mas é importante ter os papéis. Evite ler currículos, excesso de siglas, falas individuais e desconectadas, então bastante atenção dentro dessa experiência. Vou colocar um vídeo aqui para vocês verem um exemplo. Eu tenho o Leandro Paim, que é meu CTO. Ele já teve experiência com startups antes e, de fato, não é só um programador, me ajudou muito na estratégia do negócio desde o início. E mais nossa mais nova aquisição, que é o Gabriel, que era justamente nosso leque de habilidades, né? Eu não sou de marketing, nem o Léo. Então, aproveitamos aí a aceleração para convidá-lo, já era nosso fornecedor, com um trabalho excelente, né? E estou usando ele para o time agora, então o nosso time agora está bem completo, né? Cada um no seu quadrado e cada um fazendo muito bem. Bom, e para fechar, da mesma forma que no slide da solução ele é um ápice, esse último slide, que a gente chama de grande finale ou call to action, é muito importante ter muita energia nesse encerramento, tá? E com significado. O que eu recomendo, dou dica aqui? É importante você fechar esse grande finale com um propósito, não como um agradecimento. Ah, muito obrigado, era isso, né? Evita, né? Tem que ter muita energia, tem que ter um significado bem impactante. Use uma frase memorável. Então, da mesma forma que lá no início, na abertura, você usou um pitch, a gente chama de alto nível, que é uma síntese, aqui você tem que fechar com uma frase memorável. Por exemplo, aqui do Human AI. Queremos que a IA pareça menos máquina e mais humana, porque empatia também é tecnologia. E na hora da solução, lembra que eu também dei a dica, olhe nas pessoas, ou no problema, né, ou na solução, olhe para os jurados, identifique a partir do perfil e características de cada jurado, áreas de atuação, para qual deles você gostaria de mais vender a sua mensagem. E esse chamamento é para você olhar nos olhos de todos, principalmente desses que vocês podem ter como potenciais patrocinadores. E fale olhando com olho no olho e energia. E assim, tem que ter muita energia, então não feche num tom neutro, tá bom? Por exemplo, aqui a Lídia, enquanto o mundo cria novas inteligências, nós criamos e conecta. Então, criem essa frase de fechamento. Vou colocar um vídeo para vocês verem a experiência da intensidade desse grande final. Tudo isso só é possível porque dia sim e dia também a gente tem 21 Guppers todos os dias acordando cedo e indo até tarde para fazer tudo isso acontecer. E eu e mais 3 sócios com background em tecnologia, recursos humanos e inovação extremamente focados para a gente conseguir cada vez mais alocar gente certa, no lugar certo, com uma experiência única e crescendo cada vez mais. Percebem esse fechamento, aquela frase de efeito, a intensidade do tom e voz, o corpo, o movimento dos braços, tudo isso conta no grande final. Então, bastante, ensaiam bem esse último slide, porque esse fechamento faz toda a diferença dentro do processo. Ele tem que fechar e vocês e a galera, urrar, e assim é o processo. Bom, então essa tela de fechamento, né, ou com todo o time, ou com uma frase, enquanto vocês estão falando esse call to action,
chamada para ação é muito importante, tá? Então aqui eu fiz um exemplo, né? O futuro não será apenas inteligente, ele será humano, integrado e inesquecível. Então criem essa frase para fazer o fechamento, tá bom, pessoal? Deixo aqui meus contatos. A gente está programando para que na segunda-feira nós façamos eu ouça os pitches de vocês e ajude a vocês a vivenciarem essa experiência. Vou levar um equipamento para filmar e vocês poderem se assistir para no dia 13, então, fazermos o fechamento. Tá bom, pessoal? Obrigado, bom dia aí, boas práticas. Tchau, tchau.